Olá, amigos da CI, sejam bem-vindos aqui para o nosso boletim de economia e mais um bate-papo para vocês aqui em relação ao que está acontecendo de mais relevante no Brasil e no mundo e de que forma isso está impactando o nosso dia a dia. Para quem já acompanha aqui o nosso boletim, especialmente o último, deve lembrar que o cenário não estava nada bom, especialmente em relação a uma suposta crise construída aqui no Brasil por parte do nosso presidente, onde declarações muito fortes contra o Banco Central, contra a taxa de juros, declarações inclusive do âmbito pessoal contra o presidente do BC, trouxeram um problema sério em relação à credibilidade e especialmente a questão fiscal brasileira, que esse sim era o principal vetor que estava impactando o humor dos mercados, porque claramente estamos com dificuldade de cumprir as metas fiscais e o ministro Haddad, de alguma forma, estava tentando, ou via ou não, especialmente pelo aumento de impostos, que essas portas começam a se fechar, está com um pouco mais de dificuldade em negociação em relação a isso, e aí não teria alternativa que não fosse começar a olhar para dentro de casa, ou seja, trabalhar a questão das despesas. Pois muito bem, nesse interim, o presidente não dava nenhuma amostra, queria colaborar com isso, pelo contrário. E vocês devem lembrar que o mês de junho foi bastante desafiador, onde acabou a nossa moeda beirando 5,70, a nossa taxa de juros DI, ou seja, os juros futuro, aquilo que o mercado projeta para frente, já chegava próximo de 12%, o que indicava não só a possibilidade de não baixarmos mais a Selic, e sim a necessidade, inclusive, de termos que aumentar, e a nossa bolsa perdendo 120 mil pontos. Nós éramos a pior relação de moeda do mundo e a pior bolsa de valores do mercado em relação aos principais pares, ou seja, as principais bolsas do mundo, nós éramos a pior em termos de performance. Mas, quando olhamos para o cenário macro, nós não estávamos tão mal assim. Projeção de PIB, inclusive, nesse momento, está sendo revista para cima. O nosso índice de desemprego está num dos patamares mais baixos dos últimos 6 anos. A massa salarial está crescendo. Nossa balança comercial está batendo recorde em cima de recorde, assim como a arrecadação do Brasil também está batendo recorde acima de recorde. Ou seja, tínhamos claramente uma crise fabricada. E aí o que se faz quando você coloca o bode na sala? Você tira o bode da sala. E foi exatamente o que aconteceu agora no mês de julho, e o cenário mudou novamente de forma muito drástica, só que agora para melhor. Ou seja, Lula parou de falar, Haddad ofereceu um contingenciamento em torno de 26 bilhões para o próximo orçamento, lá para 2025. Já se ventila a possibilidade real de que Galípolo seja o substituto de Campos Neto no Banco Central, o que, para efeitos de mercado, é um nome bem aceito, né? Apesar de ter um viés um pouco diferente, mas ele é um técnico e ele tem noções da missão que o Banco Central tem no controle inflacionário, ou seja, não teríamos grandes guinadas. Então, nesse interim, as coisas foram para o seu eixo. E aqueles elementos que já não eram tão ruins assim, continuaram na mesa. E somados a tudo isso, notícias vindo do âmbito externo, especialmente dos Estados Unidos, dão mostras que talvez a partir de setembro a gente efetivamente comece a ver a taxa de juros por lá baixando. Isso sim um guidance muito importante para o impacto aqui na nossa economia. E o que se viu de prática, olha só para mostrar aqui para vocês o juro futuro, aqui foi no auge das declarações. Quando tirou o pé e voltou para a questão de responsabilidade, olha para onde veio a taxa. 10,90. Considerando, isso aqui é DI 26, tá? Então, quando a gente olha para o universo daqui a 1 ano e meio, a gente tem o que a gente chama de taxa de carrego. Então, se a taxa está 10,5 hoje, quando nós falamos de um DI a 10,90, é um DI estável.
Por que deu essa subidinha nos últimos 2 dias? Porque o nosso presidente voltou às suas declarações intempestivas, sendo que a principal do dia de ontem foi que meta não precisa ser cumprida. Então, vinha bem, mas vira e mexe. Lula parece aquele tiozão desbocado das festas de Natal, né, que você sabe que vai falar bobagem, mas chega uma hora que daí ninguém mais dá bola para ele. Então, mas mesmo assim impactou bem menos, como vocês podem ver aqui. E a mesma coisa, quando olhamos para o dólar, né, olha só o comportamento do dólar futuro, né, o dólar que estava lá nos 5,70, voltou abaixo dos 5,40. Aqui tem um elemento também não só doméstico para avaliar. Nós estamos vendo o dólar subindo em relação a outras moedas e tem alguns movimentos vindos, especialmente do Japão, que está fazendo uma correção muito forte na sua questão do ien, que acabou impactando praticamente todas as moedas do mundo. E isso não seria diferente no Brasil. Tem uma taxa de risco embutida aqui também? Tem. Talvez o patamar correto seria na faixa de 5,10, 5,20. Então tem um componente de risco. Mas, somadas aqui as declarações que eu mostrei no impacto no juro futuro, não foi muito diferente aqui também no dólar. Ou seja, o nosso presidente em silêncio seria um verdadeiro poeta, né? Então, mas, como se vê, o impacto já é bem menor. Já não deu o descompasso que foi causado no mês de junho. Ou seja, me parece que o cenário, a partir de agora, e confirmando-se a promessa do contingenciamento das despesas e o governo colocando seriedade nesse movimento de olhar também para o lado das despesas, me parece que seria um elemento chave para termos um segundo semestre bem menos desafiador do que foi o primeiro. Então, fechou junho bem ruim e abriu julho com outra perspectiva. Economia, assim, né? De vez em quando a gente abre uma porta e fecha uma janela. E é o que está acontecendo por aqui. Pessoal, espero que tenham gostado. Deem seu like, assinem aqui os canais da CI, sigam nos acompanhando e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!